muito claro. Oiê, gente, bem-vindos a mais um episódio onde eu mostro um pouco mais de como está sendo o processo de escrita do meu livro. Bom, eu já estou na segunda versão do meu livro, conforme eu falei no último vídeo, e hoje eu decidi mostrar para vocês um formulário que eu tenho que eu vou preencher para me situar exatamente o que eu tô esquecendo de colocar na minha história, nessa segunda versão, ou o que eu adicionei e não deveria adicionar, e assim por diante. Lá no canal que eu indiquei vocês no último vídeo, que é o da Abby Emmons, ela tem alguns materiais gratuitos, e um deles é um arquivo de PDF que você consegue imprimir, que ele mostra como você vai fazer o outline, né? Como você vai delinear a sua história. Não vou mostrar muito essa primeira parte porque eu já preenchi para não dar spoiler para vocês, mas aqui nessa primeira parte os materiais dela são todos em inglês, tá? Mas qualquer coisa joga no chat GPT, pede pro chat GPT traduzir para vocês. Mas enfim, a gente começa aqui. A primeira coisa, qual é a ideia básica do seu livro? Já coloquei isso aí, eu já tenho bem claro basicamente qual é a ideia. A gente está falando de um romance. Depois a gente tem um lugar para colocar o nosso protagonista, né? Para falar do protagonista. Então, a primeira coisa, qual é o maior desejo desse meu protagonista? O que eles acham que eles querem e o que eles acham que vai fazer eles felizes? Não necessariamente essa é a resposta verdadeira. Gente, os cachorros começaram. I'm sorry. Quando não é galinha, é cachorro. Infelizmente, vivo na roça. Não vivo, mas poderia facilmente passar como se vivesse na roça. Mas aqui eles falam, né, qual é o maior desejo e o que eles acham que vai fazer eles felizes. Qual é o maior medo deles? Não é um medo de, eu tenho medo de aranha. É alguma coisa que impede eles de conseguirem alcançar o que eles precisam alcançar para se tornarem felizes, né, para conseguir o objetivo deles. E depois nós temos o misbelief. O misbelief é aquilo que eles acham que seja verdade, mas não é, né? Então, são coisas que normalmente ajudam aquele medo que a gente coloca neles intensificar. A verdade que eles acham que é verdade, mas não é verdade. Depois nós temos a segunda parte, que é a parte, terceira parte, perdão, que é a parte dos atos propriamente. Então, a gente vai começar a escrever aqui o ato 1, que é o que eu estou trabalhando no momento, e aí depois a gente mexe com o ato 2, 3, mas eu vou trabalhar hoje no ato 1. O que é o ato 1? The hook, que é aquele momento em que captura os leitores propriamente, né? Vamos fazer aqui. Shadows and light from the blood red sun. Don't know where we're going, but it's only just begun. Oh, it's only just begun. When the winter calls you and the storm is near, you know I build a shelter and I'll get us out of here. Oh, I'll get us out of here. So tell me we're gonna walk on water, set the night so free. Or tell me we're gonna last forever, 'cause you are all I need. You are all I need.
Eu fiquei de falar pra vocês mais ou menos o valor que ganha por página lida. Meu livro tem 188 páginas, então vamos dizer que aqui leu um livro e meio. Meu livro inteiro mais metade dele. Olha o tanto que eu ganhei. Ai, Jesus. Quero mostrar um pouco mais da minha rotina ali escrevendo este projeto. E hoje é meu dia de folga, hoje é uma segunda-feira, normalmente eu folgo na segunda. Então, a gente vai trabalhar nisso. Recentemente, eu decidi excluir o Instagram e o TikTok, exceto nos dias em que eu tenho que postar. Eu diminuí minha frequência de postagens no meu Instagram, no meu TikTok, para segunda e sexta-feira. Então, entre esses dias, eu fico sem o celular. E é, tipo assim, muito claro a diferença do meu desempenho nos dias em que eu não estou usando as redes sociais. Por exemplo, ontem foi dia de postar. Hoje não é segunda-feira, gente. Hoje é terça-feira, perdão. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto. Hoje eu estou folgando, mas normalmente eu folgo na segunda, por isso que eu confundi. Mas ontem, segunda-feira, era dia de postar. Então ontem eu baixei o Instagram e o TikTok. E eu já vi que, assim, meu desempenho cai muito nas minhas outras áreas, né? Nessa área de criação e trabalho e tudo mais. Então, assim, o problema era o celular mesmo. Eu estou trabalhando no projeto, né? Hoje eu já terminei o capítulo 5. Qual é a situação aqui? O meu livro, o primeiro ato dele, tá bem, digamos assim, redondo. O que vai acontecer, cada cena já está praticamente toda escrita. Então eu estou fazendo mais revisão esses primeiros capítulos do que escrevendo propriamente. Só que revisão demora, porque eu também estou anotando muito. Tipo, esse personagem aconteceu isso com ele, esse personagem falou isso, então isso mais pra frente pode ter um peso maior. Então, anotando essas pequenas coisas. Terminei o capítulo 5 agora. Eu vou ver se eu já começo o capítulo 6, mas como hoje é dia de folga, eu tento não focar muito nisso. Como eu falei pra vocês, eu não tô querendo correr, né? Esse projeto não é uma coisa que eu tô com muita pressa, mas ao mesmo tempo, eu tô com medo de estar indo devagar demais e eu enjoar da história, porque isso já me aconteceu diversas vezes. Quando eu tô num processo muito lento na história, eu acabo enjoando da história. Aí eu não quero mais saber dela e eu paro de escrever ela. Então eu não quero que isso aconteça na metade do caminho. Que foi o que aconteceu, inclusive, com a primeira versão deste livro. Então já temos histórico. A primeira versão deste livro eu estava demorando tanto que ali, do meio pro final, praticamente não tem nada escrito, né? Que nem eu tinha falado pra vocês no outro vídeo. Eu deixei muita ponta solta, muita coisa aberta. Tem capítulo que só tem lá, tipo, a descrição do que vai acontecer, mas eu não escrevi nada. Então tem muito disso também. Então eu quero tentar ir talvez um degrau a mais de rapidez do que eu estou agora para conseguir terminar esta versão. Não sei em quanto tempo, talvez até final de setembro. Eu acho que até final de setembro é super possível eu conseguir terminar este livro. Eu tô me atentando também à quantidade de palavras, porque a média que eu diria assim para um livro, uma novela, é de 50.000, 60.000 palavras. E isso daria mais ou menos, para a quantidade de capítulos que eu espero que seriam 20 capítulos, 2.500 palavras por capítulo. O que não é muito. Tem capítulo que eu já escrevi que tem mais de 3.500, tem outros capítulos que tem menos de 2.000. Então isso é normal, mas eu tenho que controlar isso aí para a história também não ficar muito curta, né, no final das contas. Então algumas coisas eu tô dando um pouco mais aumentando um pouco mais. E aí falando até numa coisa que eu tenho dificuldade, que a gente vê muito, né? Se você é autor ou se você só tem curiosidade, você já deve ter visto muito isso de show, not tell, que é mostre ao invés de contar. Então, ao invés de você falar, ela estava com frio, você vai falar, tipo, os ombros dela tremeram, não sei o quê. Enfim, você vai criar toda uma história ali, basicamente, né? Pra mostrar que ela estava com frio, ao invés de simplesmente dizer ela estava com frio. E às vezes eu tenho dificuldade com isso. Tem coisa que eu simplesmente vou lá e eu prefiro dizer ao invés de mostrar. E é uma coisa que eu tenho trabalhado. Eu acho que nem tudo você deve mostrar, né? Tem coisa que realmente é melhor só dizer, né? Porque senão fica muita encheção de linguiça. Mas eu também tenho que trabalhar um pouco mais. Então tem cenas que eu não consegui mudar nesta revisão.
mas que eu já deixei, tipo, um comentário ali, que eu uso o Docs, né? Então eu já deixei um comentário, bicha, tenta melhorar um pouquinho isso aqui. É de caminhos, né, gente? São caminhos, são caminhos. E uma coisa que eu quero fazer é fazer sprint de escrita, né? Quando chegar mais pro segundo ato, porque agora, como eu falei, tá na revisão. Então, a revisão eu não escrevo propriamente, eu escrevo algumas cenas a mais ali que eu vou adicionando ou mudando, né, completamente, mas é mais uma questão de revisão. No segundo ato, que tem bastante coisa ainda que tá mal escrita, que eu vou precisar refazer muito, aí eu vou fazer os sprints de escrita de mais ou menos 1 hora no máximo, porque é o tempo que eu tenho disponível para escrever todos os dias, e sei que todos os dias também eu não vou conseguir fazer esse tempo todo. Este é uma dificuldade de quem trabalha, tem outras coisas além da escrita, né? Daí agora falando um pouco de como tá o meu livro. Eu estou no capítulo 5, né? Ainda bem no começo da história, né? Ainda nem aconteceu o acidente principal ali que vai mudar as coisas para os protagonistas. Mas, ai, às vezes eu me sinto muito desconexa com a história. É por isso que eu tenho usado muito do Pinterest e da minha playlist pro livro para tentar me colocar mais na história, porque tem momentos que eu me sinto muito desconexa. Então eu tenho relido bastante o que eu já escrevi, às vezes eu demoro muito nisso, porque eu volto, releio, vou, finalizo e tudo mais. Então tem sido um processo um pouco mais demorado, até por conta disso, né? Se fosse só a revisão, eu acho que seria mais rápido, mas como eu tô precisando voltar bastante, ler o que eu escrevi, ver o que eu tô fazendo, sabe? Ai, tá demorando bastante. Eu não sei, eu acho que eu não estou me sentindo tão conectada quanto eu estava na primeira vez que eu escrevi este livro, mas é um processo também. Eu fiquei muito tempo sem escrever, basicamente, né? Então, eu acho que isso é um pouco normal. Não é nada assim fora do ordinário, mas eu preciso terminar essa história. É uma coisa que eu coloquei pra mim. Eu preciso terminar essa história. Eu quero terminar esta história. E essa versão provavelmente ainda vai ser um lixo, né? Primeira, segunda versão, cara, não tenho o que falar. É uma coisa assim que é bizarro a diferença que dá de uma primeira e segunda versão para a versão final. Tem livros que mudam completamente, porque muda tudo, sabe? A primeira versão, essa segunda versão, assim, ela dá muita diferença. Então eu tô tentando me agarrar nisso, de que tá tudo bem se estiver uma merda, porque depois eu vou corrigir. Sabe? Depois eu vou corrigir. Paralelo a isto, eu também estou fazendo uma pequena revisão em Ligação Acidental, que é o meu livro já publicado. Tem umas 3 partezinhas que me incomodam hoje, que eu coloquei, e eu quero mudar. Só que o que acontece? Eu tenho 1 bilhão de arquivos que foram feitos ligação acidental, só que eu não tenho o último, que foi literalmente o que eu usei para transformar pro formato de Kindle, né? E mandar pra Amazon. Eu não tenho essa última versão, eu tenho a penúltima. Então, assim, aparentemente até agora tá tudo igual. Mas eu sei que deve ter alguma coisa diferente. E eu desaprendi a fazer tudo isso, tudo mais. Então eu tô tendo que revisar aberto a raba do livro, da última versão que eu tenho no Docs, e a do Kindle, que já tá publicada, e comparando frase por frase, tá tudo igual. E, claro, mudar o que eu quero mudar. Por conta de 3 coisas, mas é porque tá pegando muito, assim, sabe? Não é nem é uma coisa, são coisas assim que tem me incomodado, sabe? Que eu acho válido mudar. Não muda em nada, assim, na história, mas são coisas ali que hoje já me pegam ali. Eu gosto muito do meu livro, eu já falei isso várias vezes, mas tem essas 3 coisinhas ali. E só que pra eu mudar isso, eu tô tendo que revisar o livro inteiro. E é um processo um pouco demorado, que eu tenho que ler frase por frase pra ver se tá tudo igual. E aí, depois que eu terminar essa revisão, aí eu vou aprender novamente a fazer a diagramação e mandar para o Kindle. Mas enquanto isso, temos algumas atualizações, porque eu estou mexendo um pouco ali com o meu livro, né? Recentemente eu coloquei ele gratuito na Amazon. Da próxima vez eu vou avisar aqui antes, para quem quiser ler ele gratuitamente, né? Sem ter o Kindle Unlimited. Se você tem um Kindle Unlimited, você já consegue ler gratuito. Mas eu coloquei ele, venderam ali, venderam entre aspas, né? Algumas pessoas pegaram, tiveram algumas avaliações de retorno, já avaliações boas, então foi legal. E agora eu criei a página do conteúdo a mais
na Amazon. É quando você coloca, vou deixar aqui na tela mostrando, você coloca ali embaixo, tipo, imagens e tudo mais. Então, eu coloquei ali algumas imagens do livro. Então, eu gostei, achei legal, tá vendo? Olha eu fazendo a divulgação, olha como funciona. E completamente diferente de ligação acidental, eu tô sentindo que eu tô precisando voltar muito pro analógico. Então, escrever muito, escrever o que tá passando em cada capítulo na mão, sabe? Não só colocar no Docs. Porque eu tô sentindo que eu não tô me conectando com o que tá escrito no Docs. É mais fácil de eu entender o que tá passando no papel do que no Docs. Não sei, eu acho que são fases da vida, mas isso tem acontecido comigo recentemente. Mas é isso, vamos para mais um dia de escrita e depois eu volto falando um pouco mais. Oi, gente, agora são 19 horas. Eu cheguei do trabalho mais ou menos umas 18h10, aí até eu terminar de me arrumar, né? Falar com minha família e tudo mais, já são 19 horas e eu vou começar a escrever. Uma das maiores dificuldades para quem está escrevendo um livro e não vive disso, que trabalha com outras coisas, tem outros projetos, é arranjar o tempo. Tem que deixar um bloco de horário já, porque senão não rola. Eu sempre coloco de 30 minutos a 1 hora para eu fazer isso, para eu trabalhar na escrita. Às vezes 30 minutos eu consigo algo legal, às vezes eu consigo estender para 1 hora. Por quê? Porque além da escrita, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que fazer as coisas de casa normalmente, né? E eu também preciso estudar turco, italiano e espanhol, né? Então são três idiomas que eu preciso estudar. Dependendo do dia, eu preciso criar conteúdo para o Instagram, para o TikTok, para aqui para o YouTube. Então, eu preciso criar os conteúdos. Tudo isso demanda tempo, energia e criatividade, porque quase tudo que eu trabalho depois do meu trabalho das 9 às 6 é basicamente coisas que usam a criatividade. E às vezes eu fico um pouco exaurida, acabo não conseguindo escrever tanto. Mas hoje a gente vai sentar. Eu quero tentar terminar o capítulo 6. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o capítulo 6, mas eu vou tentar chegar o mais pro final possível. Eu acho que esse capítulo 6 tá até bem escrito, assim, a primeira parte dele. A segunda parte, que eu acho que eu vou ter que trabalhar um pouco mais nele. Eu preciso correr, porque eu tenho que estudar, eu tenho que vamos lá, minha listinha do que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar turco, italiano e espanhol, eu tenho que escrever, né? Pelo menos trabalhar em um capítulo da minha revisão de ligação acidental que eu comentei com vocês, gravar um vídeo pro TikTok e eu preciso me adiantar na leitura de Frankenstein, que é o livro que a gente está lendo no clube de leitura. Inclusive, se você quiser participar do nosso clube de leitura, o Odisseia Literária, comenta aqui embaixo que eu mando para você. Todo mês a gente lê um livro diferente. E este mês a gente está lendo Frankenstein e amanhã o nosso chat de 50% da história. E ainda falta 3 capítulos para eu chegar nos 50%. Então eu preciso ler hoje, porque é amanhã à noite. E aí amanhã à noite eu não vou conseguir chegar, porque eu já vou chegar do trabalho e já vai começar o chat. Mas é isso. Vamos escrever. Eu espero conseguir terminar esse capítulo e que esse capítulo tenha pelo menos 2.500 palavras, porque essa é a minha meta. O capítulo anterior, o capítulo 5, ele teve menos de 2.000 palavras. E aí já me deixa um pouco preocupada, ao mesmo tempo que eu fico, tá? Esse capítulo foi curto, mas não necessariamente todos vão ser, mas ao mesmo tempo eu fico, será que eu estou deixando de colocar cenas? Enfim, coisas, né? Coisas da escrita. Mas vamos escrever, porque não dá pra ficar muito tempo sem escrever, porque senão eu vou me desapegando da história, que nem eu estava falando pra vocês. Sabe uma coisa que eu esqueci? Café. Eu vou fazer café, gente, peraí. Agora sim, estamos prontas para começar a escrita. Agora eu acho que não tá mais cortando minha cabeça. Se tiver cortando, peço desculpas. Mas é porque, gente, it's a one girl job. Eu gravo com meu celular, não dá pra ver direito. Mas we're trying and we're getting better, ok?
terminei o capítulo 6. Terminamos com 2.142 palavras. Não era exatamente o que eu queria, né? Eu queria pelo menos 2.500, mas eu terminei contente com o capítulo. A qualidade ainda é duvidosa, mas eu gostei do capítulo, eu gostei bastante do final, então tá bom. Vamos deixar assim. Eu não vou continuar porque eu já passei mais de 1 hora trabalhando no projeto e agora eu preciso fazer todo o resto da minha lista. Mas é isso. Nos vemos amanhã. Oiê, gente. Mais um dia. Hoje não teremos nada muito especial. Eu estou terrivelmente cansada, mas eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu já estudei turco e italiano, falta estudar espanhol. Eu vou começar a fazer minha revisão de ligação ocidental, conforme eu estava falando com vocês, só que eu tenho uma boa notícia para mim mesma, que eu consegui encontrar o arquivo que você cria, porque quando você vai fazer a diagramação, você normalmente joga no Kindle Create, que é um aplicativo da Amazon, né, para quem vai publicar um e-book. E aí você faz algumas edições e depois você transforma naquele outro arquivo que você joga propriamente para a Amazon. Eu achei uma das últimas versões. Então eu não vou precisar diagramar, porque já está diagramado. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Maravilha! Eu só vou precisar fazer a revisão. Novamente, esse aqui, eu acho que ele está completamente igual à versão final, mas eu não tenho certeza e eu estou com medo de não revisar tudo, palavra por palavra, e ter coisas grotescas, sabe? Eu acho que não tem. Porque quando eu joguei para diagramação, este texto já estava pronto e eu basicamente não mudei nada, eu só mexi na diagramação. Então não faria sentido eu ter este texto errado. Mas eu vou ter que perder meu tempo fazendo esta revisão, não vai ter jeito. Vou ter que fazer. Mas pelo menos agora eu não vou ter que diagramar, porque já tá diagramado, só vou ter que editar uma coisinha ou outra ali, mas no Kindle Create, tipo, já tá tudo encaminhado, sabe? Vai facilitar muito minha vida, muito mesmo, porque eu só de pensar na diagramação já me estava dando vontade de chorar. Mas é isso, eu vou ter que estipular um prazo pra acabar isso, porque eu tô indo muito devagar. Eu tô com falta de tempo, basicamente, né? Então, ai, gente, sério, vamos fazer isso e depois a gente vai tentar escrever um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir escrever muito hoje. Esse capítulo que eu tenho para escrever, inclusive, que é o capítulo 7. Ele é um capítulo que eu escrevi a primeira versão e eu não gosto dessa primeira versão. Eu não gosto deste capítulo. Eu acho que ele foge completamente do que eu gostaria que acontecesse, mas é um capítulo muito importante para o livro. E eu não gosto dele, então vamos ter que ter muitas mudanças. Então eu acho que eu vou ficar um tempo parada nele. Então é isso, vamos fazer a revisão e depois eu vou mostrar aqui o que eu consegui escrever.
Uma das coisas mais difíceis para quem estuda idioma é saber equilibrar entre fazer um estudo ativo, mas também se divertir no idioma para não se tornar uma obrigação. Porque quando a gente só fica naquela de assistir coisa, fazer o que a gente gosta, a gente não consegue progredir tão rápido quanto a gente gostaria e é muito mais difícil de alcançar a fluência. Mas ao mesmo tempo, se a gente fica só naquele estudo ativo, aquele estudo mais chato, fica com a sensação de que é alguma coisa forçada, né? Fica como uma obrigação e isso acaba fazendo com que muitas vezes a gente desista ou que a gente acabe deixando de lado no dia que a gente estiver mais estressado e tudo mais. Então, nesta busca do equilíbrio, hoje eu vou fazer um estudo misturando um pouco de estudo ativo e um pouco de estudo passivo. Eu vou começar meu dia fazendo aqui uma revisão dos verbos genetic zaman, que é o presente, né, tempo presente, e depois eu vou assistir um vídeo no YouTube sobre rotina de um vlog nativo e depois eu vou começar a assistir um filme no Prime que chama Love in 39 Degrees. Como que se fala esse nome? Qual é o nome original? 39 derecede aşk. Vamos ver se fala assim. 39 derecede aşk. Correct. 39 derecede aşk. Let's watch it and let's study. Ben içerim, sen içersin. Biz I know. Ben her sabah kahve içer. Artık evlenmişler, çocuğu vardır falan ya. Öyle bir aramızda çıktı biliyorum ben. Bu daha 20 dakika olmadı. Ama 20 dakika olduğu zaman da eu Gente, peraí, que absurdo é esse? 1 minuto de vídeo e 20 de anúncio no Prime Video. A gente tá vendo, por isso que eu apoio a pirataria, tá? É isso, Polícia Federal, não vem atrás de mim, por favor. Gente, eu tô com muita raiva. 1 minuto e 30. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Finalmente, né? Começou. Perdi muito tempo da minha vida já. Tamamlar. Film bitirdi. Güzel bir film. İzmir'e aşık oldum. Gerçekten mi? Ama sonu biraz sönüktü. Bilmiyorum. 3 yıldız. 3 or 2. 3, 2, 3. 3 yıldız. İyi misin? Doze Casamentos Felizes, Camilo Castelo Branco. É um autor português. Eu fiquei muito interessada nesses livros, eu nunca tinha ouvido falar. Amou, perdeu-se e morreu amando. Eu não gosto muito desses cards que vem com a foto do autor, eu acho meio ok, mas... E o marca páginas. E esse é o livro do mês, que é Amor de Perdição e Amor de Salvação. Vamos abrir para ver por dentro. Muitos pés, né, neste livro. Quanto pé? Pé, mão. Mas com amor de perdição. Eu tô muito animada pra esse aqui. Eu acho que eu vou até ler antes de outros que eu já tenho ali. Mas é isso, gente. Não tem mais onde colocar. Eu preciso de uma nova dessa. Porque there is no place. Que fofo. Ai, gente, Hilary Duff é uma diva, né? Eu amo.
Ontem eu tinha pintado meu cabelo de borgonha. Acho que dá pra ver um pouco na luz aqui. Meio roxeado, tá vendo? Mas ele fica bem escuro no escuro. E hoje eu vou pintar com uma outra tinta. O borgonha eu retoquei, porque eu já tinha passado anos, então eu tava precisando retocar, já tava bem desbotado. Eu retoquei ontem, mas hoje eu resolvi passar uma outra tinta em cima. I'm gonna show you guys. I'm so scared. Last minutes of my hair like this. Let's go. Eu acabei de tomar o café da tarde, agora eu vou esperar o cabelo secar e dar o tempo. Eu espero 1 hora. Na caixa diz 30 minutos, mas 30 minutos não dá no meu cabelo. Meu cabelo é muito escuro e ele não pega rápido a tinta. Tanto é que quando eu fiquei loira, né, porque eu já fui loira, eu fiquei das 10 da manhã até as 18 horas da tarde no salão e ainda tive que ir alguns dias depois novamente para abrir de novo, porque não abriu o suficiente, para vocês terem noção. Então, vou deixar mais tempo e enquanto eu espero, eu vou começar a escrever o capítulo 7, que é um capítulo chato. É um capítulo muito importante, mas eu tô com problemas com ele. A versão que eu escrevi, eu não gosto de quase nada e eu ainda não descobri exatamente o que eu quero colocar nesse capítulo, mas é um capítulo importante, então